Bem-vindo ao meu canal. Hoje, você vai ouvir uma história que não pertence a um único povo, nem a uma única religião. Uma história escrita antes dos grandes reinos, antes dos impérios e muito antes da história oficial que aprendemos na escola. O que você vai conhecer agora não é um mito isolado, é um relato antigo que atravessou milênios, preservado em pedra, argila, papiro e pergaminhos, sobrevivendo a guerras, incêndios, censuras e ao próprio tempo. São textos reais, registros confirmados, documentos que chegaram até nós, quase por acaso. Prepare-se para uma viagem até as origens da memória humana. Porque o que você vai ouvir agora realmente aconteceu. O relato antigo que atravessou milênios. Muito antes da humanidade aprender a contar os anos, dividir eras ou nomear civilizações, o ser humano já sentia a necessidade de registrar a própria existência. O para a fama, não para poder, mas para não ser esquecido. Os primeiros relatos não foram escritos com tinta, foram gravados com pedra, fogo e um esforço monumental. Pense nas pinturas rupestres encontradas em cavernas como Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha. Datadas de mais de 15 mil anos, elas são provas reais de que os primeiros humanos já documentavam acontecimentos importantes. São cenas de caça, rituais, animais que hoje estão extintos e símbolos repetidos, que indicam algo muito além de arte. Indicam uma tentativa consciente de comunicação com o futuro. Essas imagens são hoje consideradas os primeiros relatos históricos da humanidade. A primeira vez que alguém tentou dizer: nós estivemos aqui. Mas a grande virada aconteceu por volta de 3200 a.C., na região da Mesopotâmia. Ali, os sumérios deram um passo definitivo. Criaram a escrita cuneiforme. Em pequenas tábuas de argila, eles começaram a registrar tudo: transações comerciais, impostos, decisões políticas, leis e até mesmo eventos naturais, como secas e enchentes. E o mais incrível é que essas tábuas ainda existem. Elas estão preservadas em museus e universidades ao redor do mundo, intactas. Esse é o início oficial da história documentada. É o momento em que a memória deixa de ser apenas falada e passa a ser gravada para sempre. E entre milhares dessas tábuas sumérias, uma se destacou de forma impressionante: a Epopeia de Gilgamesh, datada de aproximadamente 2100 a.C. Ela narra a jornada de um rei que busca a imortalidade. Mas a parte mais fascinante é que ela descreve um grande dilúvio que destruiu o mundo conhecido. Esse relato é muito mais antigo que a Bíblia e apresenta semelhanças impressionantes com a história de Noé. Isso levanta uma questão histórica muito séria. Será que várias culturas distantes, sem contato entre si, registraram o mesmo evento catastrófico global? A existência de Gilgamesh prova que a história do dilúvio não pertence a uma única tradição. É um eco que ressoa em diversas civilizações antigas. Enquanto os sumérios escreviam para administrar a vida, os egípcios, ali perto, escreviam para vencer a morte. Os textos das pirâmides, datados de aproximadamente 2400 a.C., são os textos religiosos mais antigos que conhecemos. Eles não foram escritos em papiro, mas gravados diretamente nas paredes de pedra das pirâmides, feitos para durar uma eternidade. E eles falam sobre o julgamento após a morte, a ascensão da alma para as estrelas eternas e os deuses que guiam um falecido na vida após a morte. Nada disso é lenda moderna ou interpretação. Os textos estão lá, gravados na pedra, e podem ser lidos até hoje. Os egípcios não estavam apenas construindo túmulos. Eles estavam escrevendo manuais para a eternidade. Mas infelizmente, a história da preservação é também uma história de perda. Grande parte dos relatos antigos se perdeu para sempre. A perda mais famosa, sem dúvida, foi a da lendária Biblioteca de Alexandria. Ela não era apenas uma biblioteca, era o maior centro de conhecimento do mundo antigo, reunindo textos do Egito, Grécia, Mesopotâmia, Índia e Pérsia. Quando ela foi destruída, em uma série de incêndios e conflitos, não perdemos apenas livros, nós perdemos versões originais da história humana.
peças fundamentais do nosso quebra-cabeça. O que sabemos hoje é apenas o que sobreviveu, a pequena fração que escapou das chamas e da destruição. Imagine quanto conhecimento, quanta ciência, quantas histórias foram apagadas para sempre. Contudo, a história nos reserva surpresas incríveis. Em 1947, nas cavernas próximas ao Mar Morto, um jovem pastor de ovelhas fez uma das descobertas arqueológicas mais importantes de todos os tempos. Ele encontrou jarros de cerâmica contendo pergaminhos com mais de 2000 anos. Eram os manuscritos do Mar Morto. Esses documentos continham versões antigas de textos bíblicos e outros escritos religiosos que eram séculos mais antigos do que qualquer cópia conhecida até então. E eles provaram algo chocante: que os textos sagrados foram preservados com uma fidelidade quase perfeita ao longo dos séculos. Cada palavra, cada letra, copiada com um cuidado extremo. É a prova material de um relato que atravessou milênios, quase intacto, dormindo no silêncio do deserto. Mas não são apenas os textos religiosos que confirmam o passado. Existem também registros históricos independentes, seculares, que corroboram muitas dessas histórias. As crônicas assírias, os registros babilônicos e os escritos de historiadores romanos, como Flávio Joséfo, todos eles, de forma independente, confirmam a existência de reis citados na Bíblia, narram batalhas, exílios e a destruição de cidades. A arqueologia moderna, por sua vez, escavou e confirmou a localização e os eventos de muitos desses lugares. Quando diferentes fontes, que não tinham interesse em confirmar umas às outras, contam a mesma história, nós nos aproximamos muito da verdade histórica. Então, quem devemos agradecer por esses relatos terem chegado até nós? Durante a Idade Média na Europa, um período que muitos chamam de Idade das Trevas, o conhecimento antigo sobreviveu em grande parte graças a monges copistas. Trancados em mosteiros, eles dedicavam suas vidas a copiar manualmente os textos antigos, letra por letra. Mas não foram apenas eles. No mundo islâmico, cidades como Bagdá e Córdoba se tornaram faróis de conhecimento, criando bibliotecas e centros de tradução que preservaram textos gregos, persas e indianos que a Europa havia perdido ou esquecido. Sem o esforço conjunto desses guardiões da memória, grande parte do mundo antigo teria sido apagada para sempre. Então, como os historiadores sabem o que é fato e o que é mito, eles avaliam esses textos antigos com base em critérios rigorosos. Eles procuram por múltiplas cópias independentes, analisam a proximidade da data do texto com os fatos que ele descreve, verificam a consistência interna da narrativa e, o mais importante, buscam a confirmação arqueológica. É assim com um trabalho de detetive que se separa um mito de um registro histórico confiável. Mas por que tudo isso importa hoje? Porque esses relatos mudam a nossa percepção da história. Eles mostram que civilizações complexas e avançadas existiram muito antes do que imaginávamos. Mostram que o ser humano, desde sempre, busca as mesmas coisas: sentido para a vida, ordem para a sociedade e uma forma de alcançar a eternidade. Eles nos lembram que a história não começa conosco. E talvez, o mais importante, eles nos mostram que muita coisa foi esquecida, seja de propósito, por censura ou por acidente. O que conhecemos é apenas a ponta do iceberg, o relato antigo que atravessou milênios. Não é um único texto, um único livro. É a soma de todos esses registros que sobreviveram contra todas as probabilidades. Cada inscrição em pedra, cada tábua de argila, cada pergaminho frágil é uma mensagem direta do passado para nós dizendo: nós existimos. Nós vivemos isso. E agora? Você sabe, o maior milagre da história não é necessariamente o que esses relatos contam. É o fato de que eles ainda existem. Eles sobreviveram ao tempo, ao fogo, às guerras e ao silêncio. E de alguma forma, eles chegaram até você agora. Se você gostou dessa jornada pela história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Assim, mais pessoas poderão conhecer os relatos que atravessaram milênios
e quase foram esquecidos. Porque aqui, nós damos voz ao passado. Obrigado por assistir e até a próxima.